Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos, com muita saúde e disposição. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Jandra Portela, sou formada em jornalismo e relações públicas pela Universidade Estadual do Piauí. Sou também especialista em telejornalismo e convergências de mídia. E hoje atuo como repórter, editora e também apresentadora do programa Antares em Rede, que é um programa, o telejornal da TV Antares, da TV Pública do Estado do Piauí. Então, eu estou aqui para a gente compartilhar, informações. Todo mundo, teve que se readaptar neste momento profissionalmente. Vocês, profissionais da educação ou futuros profissionais, e eu, como jornalista, eu repasso informações, vocês repassam conhecimentos. Então a gente tem essa semelhança. Vocês tiveram que se readaptar, deixando as salas de aula, passando a ministrar aulas em casa. Eu também tive que fazer isso. Deixei o estúdio e tive que apresentar o jornal de dentro de casa, especificamente no meu quarto. Então foi um desafio, No estúdio eu contava com uma equipe, agora eu estou sozinho. Recebi orientações, logicamente, porque a gente tem que manter um padrão. E é justamente sobre essas informações que a gente vai falar um pouco, Então, qual foi o primeiro desafio, a primeira missão quando a gente decidiu fazer a gravação no ambiente doméstico? Escolher um cenário. Qual seria o cenário para fazer essa gravação? A gente tem que analisar vários fatores, Vocês também, quando vão gravar essas videoaulas, vocês têm que considerar esses fatores, é praticamente a mesma coisa. Considerar um local tranquilo, escolher um local tranquilo, um local que você não vai ser incomodado em nenhum momento, porque é ruim, é difícil você voltar ao raciocínio quando você está todo empolgado falando aquele conteúdo, repassando aquele conhecimento e você é interrompido. Para você voltar aquele pique, aquele entusiasmo, é difícil, às vezes compromete um pouco da qualidade do seu vídeo. Então, escolher um ambiente é o primeiro ponto. O segundo ponto é escolher, no caso, o fundo. Você tem a opção de gravar numa parede lisa, uma parede branca, uma parede, pode ser até uma parede que tem alguns detalhes, porém nenhum detalhe que chame mais atenção. Por exemplo, se tiver um buraco, se tiver alguma coisa que vá chamar a atenção daquele aluno mais do que para o seu conteúdo, você já exclui esse local. Escolha mesmo um local neutro. Você também tem a opção de escolher um local que você pode utilizar um monitor de uma TV. No meu caso, eu não tive a opção, eu tive que fazer isso até porque a gente tem uma arte, que é para identificar que é um jornal. A gente tem uma arte do Boletim Antares, que foi o telejornal que a gente adotou depois desta pandemia. Então eu utilizo um monitor com essa arte. Aqui eu resolvi colocar a arte desse conteúdo que a gente está conversando agora, que é a habilidade e performance na gravação em ambiente virtual. Então você também tem essa opção, inclusive você pode utilizar esse seu cenário no decorrer das suas aulas, colocar o conteúdo aqui no monitor e assim poder utilizar o recurso audiovisual também, como se fosse slides aqui nesse monitor. Então você tem essas duas opções e tem gente também que até grava em ambiente ao ar livre. Se você tiver essa opção, é só ter alguns cuidados com a questão da iluminação e você pode gravar, contando que seja um local que você vai ficar à vontade, tranquilo. Quem não tem essa opção, que a casa é cheia de gente, é só avisar no momento da gravação: olha, eu vou fazer uma gravação agora, não quero que ninguém me interrompa. Pode colocar uma plaquinha também na porta do quarto, na porta do escritório, dependente do lugar que você vai gravar, coloca lá gravando, para você não ser interrompido, você ficar totalmente empolgado, vamos falar assim, totalmente voltado para a sua aula, ok? Então o cenário é importantíssimo na hora de gravar o vídeo, é o primeiro ponto. E vamos falar agora sobre o nosso instrumento de trabalho, que é a câmera de filmagem. Hoje no mercado existem vários modelos, de vários preços, mas eu particularmente gravo do meu celular. Acredito que você também
vai fazer esse tipo de escolha, né? A gente tem um celular, hoje todo mundo tem um celular que tem câmera e aí está o seu instrumento de trabalho. A gente tem que considerar a questão da qualidade da câmera. Não é obrigado a ser perfeita, ser bem nítida, mas se tiver uma qualidadezinha que já dá para ter uma imagem legal, você pode gravar. A câmera frontal, né, ela traz uma facilidade para você fazer essa gravação, porque você se vê, né? Você se vê. Então, hoje todo mundo está tendo que fazer isso sozinho, sem contar com a ajuda de ninguém. Então, a câmera frontal, ela vai facilitar, né, o seu enquadramento. Você vai ver se tiver alguma coisa fora do lugar, o cabelo assanhado, alguma coisa assim, você vai poder se ajudar. Mas lembrando que ela tem uma qualidade, uma resolução menor do que a câmera traseira. Se você tiver como gravar com a câmera traseira, que a qualidade é melhor, se você tiver como, você grava. Mas a câmera frontal, se você não sabe a resolução, é só ver o modelo no manual do seu aparelho, você vê a questão da resolução do seu celular. Se for uma resolução boa, você grava mesmo pela câmera frontal, que assim fica mais fácil, né, para você fazer essa gravação. Outra dica super importante que faz toda a diferença. Gente, quando a gente for gravar vídeos, a gente tem que se atentar à questão da memória do celular. Eu acredito que muita gente já passou por vários perrengues, viu? Na hora que quer registrar um momento ali rapidinho, tal, quer tirar foto, fazer um vídeo e aí, memória cheia. Imagine isso no meio da gravação. Porque assim, essas aulas que vocês gravam, né, que a gente grava, é entre 15 minutos no máximo. Mas aí, você erra, né? Você pode errar, às vezes você é interrompido por alguma coisa, então leva bastante tempo. Então a gente não tem que contar só com o tempo da aula, a gente tem que contar com um maior tempo, né, para poder fazer essa gravação. Então, sempre observe se o seu celular tem espaço suficiente para essa gravação. Outra coisa, colocar sempre no modo avião, né? Justamente para não atrapalhar, não quebrar aquele clima de gravação. Imagina que você está gravando, o telefone toca e aí você se dispersa e depois não sabe onde é que está, e para começar novamente a gravação, isso vai lhe atrapalhar. Então, colocar no modo avião e também se atentar ao espaço disponível para gravação são dicas importantes. E outra dica, só porque eu esqueci aqui de falar, vou falar, eu já vi muita gente gravando com a câmera frontal, ela fica olhando para a sua imagem, que a gente fica se vendo, né, quando a gente está gravando. Agora mesmo eu estou gravando com a câmera frontal. A gente tem que olhar para a bolinha, né, que é essa bolinha aqui, né, que é a câmera do celular. Você tem que olhar para essa bolinha da câmera, que aí você vai ter essa maior proximidade com o interlocutor, com o aluno, com o telespectador. Não olhar para a sua imagem. A sua imagem só vai servir para você na hora de fazer o enquadramento e ver como é que está a sua imagem no vídeo, ok? E aí, já escolheu o cenário, já tem o seu celular para gravar. E aí, onde é que esse celular vai ficar paradinho, né? A gente utiliza um tripé. Né, um tripé, hoje no mercado também tem vários modelos, aí vai depender do seu bolso. Se você quiser investir, tem alguns mais caros, que são aqueles tripés que de chão, né, que eles são maiores e você pode colocar em qualquer lugar. E também tem uns tripés de mesa, que é o que eu utilizo, né, que é bem mais em conta. Ele custa em média entre 20 a 30 reais, bem flexível, como vocês estão vendo aí na imagem, ele é bem flexível. Eu coloco ele em cima da mesa, em cima da cama, né? Um cenário totalmente improvisado, porque já a ideia da gente é essa, né? Também falar para vocês o que vocês têm em casa, que vocês podem se readequar, né? Sem gastar dinheiro, sem fazer um grande investimento. Então eu utilizo esse tripézinho, ele me ajuda bastante. Às vezes eu coloco ele em qualquer outro lugar, faço enquadramentos diferentes, considerando que ele é bem flexível. Aí vocês têm essas opções. E outro ponto, né, que você tem que considerar é a questão da iluminação, que é bastante importante para a qualidade do seu vídeo. É ruim, né, assistir um vídeo, né, assim escuro, que a gente não consiga nem ver a pessoa direito, ou o rosto tá cheio de sombra, aquela imagem não fica legal, às vezes nem prende a atenção do aluno. Mas assim, quando você for escolher o cenário, eu acredito que você não vai escolher um local para essas gravações que seja escuro, que vai comprometer
manter a qualidade do seu vídeo. Existem hoje no mercado vários tipos de iluminação, mas a melhor, sem sombras de dúvida, é a iluminação natural. Se você for gravar durante o dia, se tiver uma janela, uma porta do lado que você pode deixar semi-aberta, que não vai estourar, que a gente fala assim, de estourar a imagem quando fica esbranquiçada, né? Você tem que deixar semi-aberto a porta ou a janela para que a sua imagem fique nítida e fique assim, clara, né? A melhor luz que tem é a luz natural. Se você não tiver essa opção, vai lá gravar num local que apenas tem a luz elétrica disponível, você também tem a opção de usar alguns modelos de iluminação que estão disponíveis no mercado, né? Tem aquela luzinha de selfie, essa que você está vendo aí na imagem, que ela é bem mais barata, ela custa em torno de 20, 30 reais. Tem o LED, que ele já custa bem mais caro, né? O LED ele já custa mais caro, que é um equipamento, digamos assim, profissional, mas vai depender do seu bolso, se você quiser investir. Eu tô aqui para ajudar para você utilizar o que você tem de forma barata. Nesse momento a gente tem que ser práticos, né? Mas tem essa opção. E muita gente também utiliza o Ring Light. Hoje tem de vários preços também no mercado, que é essa luz que você está vendo aí. Você pode colocar no chão e ela ilumina assim o seu rosto, né, para tirar aquela sombra, né, ficar um rosto mais homogêneo quando se trata de iluminação. Então vocês têm essa opção. Interessantíssimo se você conseguir um cenário gravando do lado de uma janela, assim como eu consegui, né? O meu cenário é do lado de uma janela e eu utilizo a iluminação natural. Tô utilizando agora a luz elétrica por conta do horário que eu tô gravando, e aí eu não posso deixar tudo aberto, né? Porque às vezes passa um carro, tal, e impede, e a janela aberta, esse som ele entra com mais intensidade aqui no quarto. Ok? Então fica aí essas opções, essas observações para vocês. E outro ponto bastante importante diz respeito à captura do áudio. O áudio ele é importantíssimo na gravação do vídeo. Inclusive o YouTuber fez uma pesquisa que mostra que as pessoas, quando elas estão assistindo um vídeo, a imagem não tá tão legal, tá um pouco distorcida, embaçada, mas o áudio tá perfeito, então ela assiste o vídeo por completo. Caso contrário, a imagem tá excelente, porém o áudio tá comprometido, as pessoas não assistem. Então é importante você considerar a questão do áudio, né, no momento da gravação. Todo celular tem o microfone, né? O microfone do celular é o que eu gravo, mas porque o meu local é tranquilo. Se você encontrou um local tranquilo que você vai poder gravar seus vídeos, a câmera do celular vai bastar. Mas também no mercado tem outras opções. Tem aquele microfonezinho lapela, aquele que você coloca na roupa, inclusive que é o que eu utilizo no cenário, no estúdio lá do jornal. Então tem esse microfone, o lapela, que é uma opção, e também tem aquela opção que vem, um acessório que vem com o celular, o fone de ouvido. Você pode utilizar o fone de ouvido de boa. Não se importa se vai ficar feio, não vai ficar tão interessante, não tem problema nenhum. O importante é que o áudio saia bem audível. E vamos falar agora sobre o enquadramento, né? O enquadramento do vídeo, a posição que você tem que gravar o seu vídeo. Para gravar vídeo aula, tem que gravar com o celular na horizontal, o celular deitado. Se você quer utilizar esse vídeo para as redes sociais, aí sim você pode colocar o celular na vertical, o celularzinho em pé. Mas para gravação de vídeo aula, o interessante é que você faça o enquadramento com o celular na horizontal. É uma importante dica. A questão do seu posicionamento. Eu utilizo esse monitor. Então, esse monitor eu utilizo uma ferramenta audiovisual, né? Aqui está mostrando a aula, né, o conteúdo que a gente está abordando aqui. Você pode também fazer isso,
né? Como eu já falei anteriormente, você pode falar, colocar, por exemplo, algum conteúdo que você quer dar ênfase durante a sua gravação, durante quando você estiver ministrando a sua aula, você coloca aqui no monitor. Se você for utilizar esse recurso, você tem que ficar nessa posição, como eu estou aqui, ó, de lado, né? Do lado esquerdo. Caso, se você não for utilizar nenhum recurso multimídia, você pode ficar centralizado. Ficar centralizado no meio do vídeo, já que você não quer dar ênfase nenhum ao cenário, né, que está atrás de você. Então, você pode ficar centralizado ou em alguma lateral, se você for utilizar algum recurso que esteja ao fundo. Outra coisa importante é questão de você sempre deixar um espaçozinho em cima, não cortar a cabeça. Muita gente faz isso, às vezes dá uma proximidade, né, à câmera, e aí corta a cabeça. Quando vai fazer algum gesto, corta o braço, fica cortando aqui, não tá cortando não, mas quando ela vai gesticular, corta um dos braços. Então é importante você sempre deixar um espaço às margens do vídeo para que você fique mais à vontade, sem correr o risco nem de cortar a cabeça, nem de cortar o braço a qualquer momento durante a gravação. A questão do enquadramento, eu particularmente utilizo 2 enquadramentos. Tem o meio plano, que é esse que eu tô gravando, que é da cintura para cima, justamente porque eu utilizo esse recurso audiovisual no fundo. E você também pode utilizar o primeiro plano, que é assim, é esse que você viu, ele já fica mais do seio para cima. Quando é que a gente utiliza esse meio plano? Quando você quer dar ênfase a algum conteúdo, você quer ter mais uma proximidade com o interlocutor, com o aluno, no meu caso, o telespectador, quando você quer dar ênfase àquela informação, e aí eu me aproximo mais e explico, né, essa informação. Então você pode utilizar isso também, meio plano, quando você utilizar algum recurso de fundo, que a imagem fica mais aberta, ou então aproximar, que é o primeiro plano, quando você quer dar ênfase àquela informação ou àquele conhecimento. Então fica aí esses 2 tipos de plano, né, de enquadramento que você pode utilizar na sua aula. Então é isso, se você já tem o conteúdo, né, para você repassar aos seus alunos, aos interlocutores, já pensou no cenário, na iluminação, no áudio, no enquadramento, de como utilizar a câmera do celular? Então aí você já tem tudo para gravar a sua aula em casa, né? O seu vídeo em casa. Então eu espero ter ajudado com algumas dessas dicas, né, que foram repassadas para vocês, com a minha pouca experiência também nessas gravações no ambiente doméstico. E mãos à obra. O próximo vídeo a gente vai falar sobre performance, né? Como se comportar diante do vídeo. A questão da maquiagem, a questão da vestimenta, do posicionamento, das gesticulações. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Espero ter ajudado um pouco vocês, viu? Obrigada, até a próxima.